E a todos, Deus colocou uma palavra no meu coração dentro do tema desta campanha. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia aí no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 4, do versículo 24 ao 31. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, do 24 até o 31. E ouvindo eles isto, unânimes levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo o que neles há, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, e os povos pensaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra, enquanto estendes a mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. E você diz amém. Baseado nesse texto, nós queremos pregar dentro do seguinte tema: a oração que move a autoridade de Deus. Repita comigo. Vamos com mais força agora? Temos apenas 3 tópicos baseados nesse texto. Nós queremos introduzir dizendo que existe uma coisa que nos dá vergonha de se aproximar de Deus em oração, de falar com Deus. Quando nós olhamos para o primeiro homem, quando Deus vem conversar com ele, ele está detrás das árvores, escondido. Ele diz: ouvi a tua voz. Nunca ele desejaria no coração falar e fazer Deus ouvir a sua voz, porque ele estava com vergonha. Isaías disse que o que nos faz separação entre nós e Deus são os nossos pecados. A nação de Israel tentava se justificar de forma meritória pelas obras, sendo eles legalistas pelo que eles faziam, e eles até jejuavam e até oravam, mas a sua vida era uma prática de iniquidade. É por isso que Deus não ouvia as orações de Israel. Quando Deus levanta Jeremias, também Deus não ouvia a oração de Jeremias. Não que Jeremias não fosse fiel, porque ele era. É porque a oração de Jeremias era: tem misericórdia da nação de Israel. E Deus dizia: não. E Deus foi mais profundo e disse: ainda que Noé, Daniel ou Jó ore por este povo, eu não os ouvirei. Mas qual é a oração que move Deus? Será que existe a oração forte? Ou existe um Deus que é forte? Porque se existir uma oração forte, aqueles que não estão na presença de Deus repetiriam a oração forte e Deus ouviria. Mas não existe a oração forte, existe um Deus forte. O que faz, olha que interessante, o que faz Deus se levantar do trono não é o teu jejum, não é a tua 1 hora de joelho, não é você fazer coisas estrondosas para tentar deixar os seres humanos de boca aberta. Olha o que faz Deus se mover: um coração quebrantado e contrito não desprezará Deus. A Bíblia tem aqueles seus personagens queridinhos. Por que queridinhos? Porque apenas para eles Deus fala isso.
Deus olha para Davi e diz: Davi, tu és o meu amado, e eu tenho um conselho contigo eternamente. Daniel, tu és fiel, e no princípio da tua oração, Deus ouviu e o anjo veio para dar resposta a Daniel. Abraão, no momento de tentar reclamar e murmurar da promessa, porque Abraão ainda não entendia que quando a crise começa a aparecer, a promessa está se aproximando. Quando a nossa mente começa a entrar em crise em relação à promessa, a promessa está chegando. E no capítulo 15, Abraão disse: o que hás de me dar? Porque eu não tenho descendência, e tudo vai ficar para o mordomo Damasceno Eliezer. Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, não temas, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Então Deus está dizendo: o teu tesouro é a minha presença, Abraão. Aquilo que é mais importante, que o teu esforço tem que conservar, é a tua comunhão comigo. Jesus replica isso e diz: aqueles que buscam primeiro o reino de Deus e a sua justiça, a tua necessidade, ela é suprida. Essas coisas, comer, vestir e beber, elas são acrescentadas. Então não existe segredo, não existe oração forte, não existe posição de orar. Existe um coração que está bem próximo da presença de Jesus. E o primeiro ponto, baseado nesse texto, da oração que move a autoridade de Deus, é a oração que reconhece a soberania de Deus. Pedro, João e os apóstolos estavam debaixo de perseguição. Eles ouviram as seguintes palavras: eu não quero que vocês falem nada no nome desse Jesus. E eles, crentes, cheios do Espírito Santo, eles dizem: nós não podemos. Como nós iremos deixar de falar, de pregar sobre tudo aquilo que nós temos visto? Traduzindo, quem mudou a nossa vida foi Jesus. Homem nenhum vai calar a palavra de Deus. Eu sei que estamos em momento de crise. Não existem pregadores de Bíblia, existem pregadores de conquista de agenda e de dinheiro. Mas ainda tem gente corajoso, com coragem para dizer: é só Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tenha uma vida diante de Deus e as bênçãos vão te seguir. Tenha uma vida alienada e longe de Deus e a maldição vai te seguir. O segredo é comunhão com Jesus Cristo. Quanto mais perseguiam, mais eles falavam. Semelhante a Bartimeu. E quanto mais mandava ele calar, mais ele gritava. E Jesus usou os próprios que mandavam Bartimeu calar para chamar ele para receber a benção. Olha como o quadro muda. Pedro começa a oração no versículo 24 dizendo: Senhor, tu fizeste os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. A autoridade de Deus, falando de reino, significa que o reino de Deus, ele é total no universo. Ele é atemporal e temporal. Deus, ele é transcendente, ele reina sobre o sobrenatural. Antes de existir o tempo, o espaço e a matéria, Deus já era. Quando Moisés ora a Deus, se sentindo incapaz, sabendo do tamanho da obra, libertar os hebreus, ele diz: mas Senhor, como é que eu vou? Deus deu poder a ele. Mas e quando os israelitas perguntarem o teu nome? Hebraico não tem o presente, só o futuro ou passado. Aí Deus responde, diz assim: eu serei o que serei. Traduzindo, Deus está dizendo: Moisés, tu orou mostrando a tua incapacidade diante da obra. Eu te darei capacidade e me revelarei para você como o Deus que ajuda quem vai. Não é o Deus que ajuda quem fica ou quem para. Você diz: eu farei a tua vontade, então eu serei contigo. Oh, glória a Deus.
Então o segredo é: sai de casa e vai fazer a vontade de Deus, porque quando tu colocar o primeiro pé para fora, Deus vai te seguir, Deus vai te abençoar, a mão do Todo-Poderoso será sobre a tua vida, e aquilo que está torcido através de você, Deus vai endireitar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Quando Deus aparece a Ezequiel, Deus dá a Bíblia a Ezequiel. E quando Ezequiel se entristece por conta do teor da mensagem, aí ele diz: mas eu fui. Aí ele foi. Quando ele foi, ele diz: e a mão do Senhor era poderosa sobre mim. A oração que move a autoridade de Deus é aquela que reconhece que Deus é soberano sobre todas as coisas. Quando você reconhece a autoridade de Deus, que reina no transcendente, mas reina também no humano, porque todos os países do mundo estão debaixo dos pés do Deus Todo-Poderoso. Não importa o que a China diga, o que a Rússia diga, o que a Europa diga, ou o Brasil tenta implantar aqui, não importa. Jesus reina no céu, na terra e debaixo da terra. E ele disse através de Paulo: e em breve o Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Até a vinda do anticristo é o trabalhar de Deus, que a Bíblia chama de o laço de Deus. Apocalipse 17 diz que Deus está trazendo o anticristo, colocando desejo nas nações para que ele reine, para que a palavra de Deus se cumpra. O salmista do Salmo, ele diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, tudo, o mundo e aqueles que nele habitam. A palavra ainda diz que toda carne é minha. Ana, na sua oração em 1 Samuel capítulo 1, ela, usada por Deus, diz: sou eu que mato e que firo, que faço descer a sepultura e faço tornar a subir dela. Soberania de Deus. Deus é tão soberano sobre as nações que, para castigar Israel, ele chama a Babilônia, Nabucodonosor, e intitula ele de meu servo. E quando Abacuque vê isso, ele diz: Senhor, prospera, aviva a tua obra. O que é avivar? Traz logo ele, castiga, mas finaliza logo esse processo. Olha que interessante. E ele sabia tanto que o final desse processo iria acontecer, que Deus usa um outro servo, soberania de Deus, e diz: Ciro, tu és o meu pastor, eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas e os ferrolhos de bronze, e te darei os tesouros de quem? De Nabucodonosor. É um conquistando o outro, e Deus dizendo: sou eu que reino sobre tudo. Há motivo de você adorar e orar dizendo: eu reconheço que tu és Senhor no céu, na terra e debaixo da terra, e que todos se curvam diante da soberania de Deus. Paulo, falando em soberania, ele diz uma coisa que ele não deveria dizer. Ele diz: por que Deus se queixa ainda, se ele pode submeter todo mundo aos pés dele? Traduzindo, por que ele não salva todo mundo? No jogo de perguntas e respostas de Paulo, ele mesmo dá a resposta. Ele diz: caco entre outros cacos de barro. Poderia o barro dizer ao que o formou: o que tu fazes? Deus salva aqueles que se atêm a ele, aqueles que ouvem o convite de Isaías 45, 22. Olhai para mim e sereis. Olha o Deus dizendo para o futuro de novo: olhai para mim e se conserve na minha presença, que vocês serão salvos. Nós cremos, eu creio pela soberania de Deus, que Deus vai salvar toda a minha família. Mas dentro disso existe um convite que precisa ser aceito. Então o primeiro ponto é que a oração que move a autoridade de Deus sobre nós, sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, é a oração que reconhece que Deus é soberano sobre toda a criação. No início da nossa caminhada,
E esse texto fala sobre isso, sobre perseguição, sobre opressão, sobre a tentativa de fazer a obra de Deus parar. A alegria era e é muito grande. Eu e meu irmão entramos numa mocidade extremamente constrangidos pelo amor de Deus e felizes. Por causa disso, vários jovens foram influenciados e ficaram alegres também. Todos faziam a obra agora. E a gente dava glória no culto do início ao final. Só parava na hora da leitura da palavra. A pregação a gente nem ouvia. Era glória, glória, glória do início ao final. Faltava ainda uma moderação. E alguém se incomodou com isso depois de vários meses. Alguém se incomodou extremamente, se incomodado porque não queria que nós fôssemos assim alegres. E a pessoa, usando esses microfones de uma maneira que não devia, olhou para mim e meu irmão e disse: vocês vão perder a alegria do Espírito Santo, o amor pela obra de Deus e vão se desviar. Falou aqui, no microfone. Como nós éramos novos na fé, aquilo era para entristecer a gente e a gente era para deixar até a igreja. Mas o efeito foi contrário, a glória foi maior ainda. E agora não era no culto, agora era no matutino, era na vigília, era em casa, era no caminho, era o tempo todo. Glória, glória, glória. 2 semanas dando glória de manhã, de tarde e de noite, eu fui acometido de uma doença. Fiquei doente na garganta, não era garganta inflamada, eu fiquei doente. Passou o estágio de rouco, eu forçava mais ainda, era glória o tempo todo. Porque antes eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Esse era o motivo da glória. E eu só podia agora me alimentar passando no liquidificador. Eu estava doente. Mas de repente, Deus ouviu a minha oração. A oração que reconhece a soberania de Deus. E Deus entrou lá na sala da minha casa, foi lá no meu quarto. E em visão, num sonho, eu estava de joelhos junto com os jovens da mocidade, só que eu estava sozinho. De repente apareceu um homem de terra. Ele era tão grande que eu só via a cintura dele e a mão dele. Esse homem me levantou, que eu estava de joelho, eu não conseguia orar. Ele levantou o meu queixo, pegou o dedo indicador, enfiou lá na minha garganta e puxou. Quando ele puxa, ele mostra para mim um caroço verde com sangue. E aquela visão acaba e eu me acordo. Quando me acordo, gosto de sangue na boca. Jesus me visitou e me curou. Sabe por quê? Porque a minha garganta foi para a glória de Deus estragada. E aquilo que é estragado para a glória de Deus, Deus restitui. Sabe por que você está aqui nessa tarde? Foi um encontro que Deus marcou com você. Deus está restituindo a tua saúde, porque você ainda vai louvar, cantar, pregar e fazer muito a obra de Deus. Você não é um caso perdido. Você é chamado pela glória e pelo nome poderoso que há no santo nome de Jesus. Glória a Deus. Segundo ponto. A segunda oração que move essa autoridade de Deus de mudar a nossa vida e o ambiente é a oração que reconhece os desafios que há em fazer a obra de Deus. Ele mesmo disse aqui no texto que verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, a quem tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, os gentios e os povos de Israel. Então ele reconhece em oração: eu sei que tem inimigos. É isso que ele está dizendo. Eu sei que tem opositores. Eles são diversos, eles têm tamanhos diferentes, às vezes estão longe, às vezes estão próximos, usam de artimanhas completamente diferentes para tentar fazer a obra de Deus parar. Mas Pedro, ainda no Getsêmani, vendo Jesus soar sangue, sendo preso, ouviu Jesus dizer para Pedro: Pedro, guarda da tua espada. Não é assim que resolve as coisas. Eu não poderia orar para o Pai e Ele enviaria 12 legiões de anjos. Pedro, eu estou no controle de todas as coisas. A angústia é necessário, soar sangue é necessário, ser preso é necessário, ser crucificado é necessário, ser morto é necessário, mas ao terceiro dia eu irei me levantar e é me dado todo o poder nos céus e na terra. Jesus é soberano. Esse é o motivo de nós orarmos e Ele
nossa oração. Glória a Deus. Que negócio é esse? De você fazer a obra de Deus e achar que todo mundo vai ficar elogiando você o tempo todo? Que coisa bonita que você faz. Como é bonitinho a menininha, a irmãzinha. A tua dedicação incomoda muita gente. O teu sorriso incomoda muita gente. A tua firmeza incomoda muita gente. Parece até uma música, né? A tua cabeça erguida incomoda muita gente. E simplesmente por causa disso, quem não ama Jesus e não ama a obra de Deus, tem esse sentimento de inferioridade. E para se sentir igual ou superior, tenho que apagar essa aí. Tenho que acabar esse sorriso e essa intrepidez de fazer a obra de Deus. Existe esse tipo de gente. Claro que não está aqui hoje, não veio para o culto, mas você vai mandar o recado. Mas ao mesmo tempo que ele reconheceu que existem os desafios, ele também ora dizendo: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos o quê? Que fiquem em casa, com medo. Concede aos teus servos ousadia para pregar a tua palavra. E aí onde entra o terceiro ponto. A oração que move a autoridade de Deus é aquela que pede coragem para servir a Deus. Há situações que nos causam medo, aparentemente semelhante aos animais. O animal, quando é pequeno, ele se demonstra que é grande para fazer medo ao outro. As hienas, quando querem assustar o leão, e às vezes conseguem, elas se juntam 20 hienas e ficam rindo do leão. E elas não têm poder físico contra o leão, mas elas se juntam e com tática psicológica amedrontam o leão para tomar a presa do leão. Mas está escrito em Isaías 49, 24, que Deus é quem tira a presa da boca do valente. Que não importa o tamanho do gigante ou do inimigo que se levanta contra você, Deus ainda é Senhor da igreja. Foi Deus quem te chamou. Antes que tu fosse formado no ventre da tua mãe, Deus já tinha te escolhido, te separado, te consagrado e te dado para esta obra. Não tenha medo, Deus está te renovando e te dando autoridade. Grita, canta, adora, dá glória a Deus, porque ninguém vai tocar em você. E ai de quem tocar, porque tem hospital em Campina Grande suficiente para botar 30, 40 ou 50 que tentar parar a obra do Deus Todo-Poderoso. Veja, Deus se move. Deus se move. Quando nós reconhecemos que Deus é a autoridade, que tem desafios na obra, e a gente tem que vencer esses desafios. E só vence com a vida de oração. O inimigo tem nos enganado muito. Eu digo isso porque muitas pessoas querem viver de estar abrindo um versículo, ou viver só de estar repreendido. Vive uma vida do jeito que quer, e depois querem resolver de forma espontânea também, de uma hora para outra. Vida com Deus é comunhão e processo. Você vive andando com Deus e as coisas vão crescendo e vão acontecendo. Na vida de Abraão, tudo era processo. Cada fase que ele passava, ele ficava maior. Cada fase que ele passava, ele crescia. E até com isso, os filhos nem cometeram o erro de Abraão. Porque Abraão não era para ir para o Egito. No Egito ele não levantou um altar e Deus só calado. Mas quando Abraão volta para a terra de Israel e levanta um altar, Deus aparece para ele e diz: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Não saia do caminho que Deus lhe colocou, porque Deus se cala. Porque você não terá nem um ano para falar com Deus quando não tiver altar. É tarde de lembrar que altar tem que permanecer de pé. Não é para ficar de vez em quando levantando o altar. Levanta o altar, coloca lenha, coloca fogo, alimenta o altar, porque os desafios são uma realidade. Mas quem está de pé, cuidado, não caia, permaneça de pé na presença de Deus.
Aí você me pergunta, e o inimigo espiritual? O maior inimigo não é o inimigo espiritual, o Satanás. O maior inimigo é quando nós queremos ser independentes de Deus. Não se pode viver uma vida cristã querendo fazer o que quer. O crente só faz aquilo que Deus quer. E quanto mais a tua oração é, eu faço ou não faço? Tudo que o crente vai fazer, ele pergunta a Deus. Quanto mais você faz isso, mais honrando a Deus você está. Se você for comprar uma roupa e não falar com Deus, não tem nenhum problema. Mas se você falar, você está honrando mais. Se você for comprar o seu carro e quer ele amarelo ou rosa, Deus não está nem aí a cor que você quer. Mas se você perguntar a ele pode dizer a cor. Se você dizer, Deus, eu moro em qual bairro? Ele vai dizer, mas se você não disser, vá morar no bairro. Entendeu? Quanto mais oração e mais comunhão, mais nós agradamos a Deus e mais o céu se abre para nós. Contra o inimigo espiritual, Lucas 10, 19, Jesus diz, eis que vos dou poder. Paulo em 2 Tessalonicenses 3,3, ele diz, mas fiel é o Senhor, que vos confortará e vos guardará do maligno. E Pedro, que era tão desmantelado, crente desmantelado, depois que se converteu, ele escreveu, sede sóbrios, ele não era sóbrio, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Vai lá para os animais. Quem é que o leão não caça, é a leoa. Quem é que a leoa cerca para pegar no meio dos gnus ou dos búfalos? Os menores, os doentes e os que ficam para trás. Está vendo aí? O leão nunca enfrenta o búfalo de 1 tonelada que fica na frente, que anda em triângulo. Nunca enfrenta. Ele vai para trás, se esconde, e quando alguém está vacilando, ele... Aí Pedro diz, vigiai, pois ele anda em derredor, bramando como se fosse um leão, procurando a quem possa tragar. Aí ele diz, resisti ao inimigo. Tiago diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti, e ele fugirá de vós. E quando Jesus Cristo voltar, nunca mais o inimigo alcançará nenhum dos seres humanos, porque o mal terá sido acabado pela autoridade que há no nome de Jesus. Importa que ele oprima muita gente aí, e até o povo de Deus, mas Paulo escreveu, Deus vai atribular aqueles que atribulam vocês. A situação vai mudar completamente, mas nesta tarde, na autoridade de Jesus, e em prol das criancinhas que são molestadas, que são violentadas e que são enganadas, toda a igreja vai levantar a mão para o céu, e nós com autoridade repreendemos toda a força do maligno, repreendemos agora toda a estatura, toda a força do diabo, e as crianças sejam libertas, não sejam tocadas, não sejam molestadas, não sejam enganadas, na autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu estudo um pouco sobre também, gosto de tudo, mas mensagens subliminares, a fim de proteger a mente das crianças. Minha criança está com 3 meses, então desenho celular hoje, com 3 anos. E ele estava assistindo um desenhozinho, que eu vou dizer aqui para ficar registrado, muito bonitinho, chamado de Pocoyo, né? É um bonequinho azulzinho, que tem o quê? Tem um pato, tem um elefante. E a técnica disso é mostrar aquilo que é imaginário e que é animal, e a linguagem do que os animais podem fazer, mas que seres humanos não podem fazer. E a criança não discerne o que é imaginário e o que é real. Tudo para ela é real. Por isso que o meu sobrinho queria se jogar do 4º andar, dizendo que ele era o jogo do videogame que não morria. Foi preciso colocar grades. E depois que o meu menino assistiu o Pocoyo, emocionalmente, o temperamento dele estava mudando, com 3 anos e pouco. Ele agora dizia não para a mãe e cruzava os braços. E eu fui orar e fui assistir o desenho. E ele ensina várias coisas negativas. A dizer não para os pais,
a achar um buraco no chão, um bueiro, e se pular dentro, e várias outras coisas. O que é que nós fizemos? Está repreendido? Não. Tira o desenho e ele não assiste mais. Só isso. Então, as armas Deus já nos deu. Deus dá estratégia para a manutenção da vida. Quando não existia o parto cesárea, as mulheres que não tinham passagem morriam. Século XVI, século XVII. Mas hoje, abre o teto da mulher, tira o menino, está todo mundo vivo. E para nós finalizarmos, o terceiro ponto, ou melhor, o quarto ponto, é a conclusão desse texto. Versículo 31. E tendo eles orado. E esse último ponto fala da necessidade de estar sempre em oração e nunca desfalecer. Sair desse pensamento gospel atual de estar buscando uma vitória e ser transportado para o pensamento de ser vitorioso na presença de Jesus. Quando você precisa de uma vitória, você vem para cá e cultiva ela em oração. Mas quando você quer ser vitorioso, de vitória em vitória, você nunca para de orar e de buscar a presença de Deus. E tendo eles feito toda essa oração, o texto diz que moveu-se o lugar em que eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam com toda ousadia a palavra do Deus Todo-Poderoso. Deus hoje nos trouxe aqui para lembrar você que Deus está se movendo ao teu favor. E que Deus vai se mover ao teu favor. E que todos os dias Deus vai se mover ao teu favor. Quando você fizer a oração correta, que ela tem até uma conclusão bíblica. Sabe qual é a conclusão? Seja feita, porém, a tua vontade. Quando nós tentamos impor a Deus a nossa vontade, nós deixamos Deus sem saída. Deus, é a minha vontade, porque eu estou dizendo em nome de Jesus e tem que fazer. Não tem que fazer porque Deus não é seu empregado. Você se humilha e quando Deus quiser, no kairós de Deus, a autoridade do Deus Todo-Poderoso se move ao teu favor e você começa a contemplar e adorar e a dizer: Deus está se movimentando, Deus está fazendo alguma coisa, eu estou sentindo, a minha família está diferente, a obra de Deus está diferente, o meu corpo está diferente, a minha mente está diferente. Deus está ouvindo a nossa oração e a tua resposta está chegando aí. Deus ouviu o que você pediu aí, na hora que chegou. Ficou de joelho, fingindo que estava orando. Fez só um pedidozinho e se sentou. E Deus vai mostrar para você que Ele é tão maravilhoso, que não é pela quantidade, mas é pela qualidade da oração. Quantos crentes iracundos, né, se vangloriam de dizer que eu passo 2 horas de joelho. Quando está com 60 anos não consegue mais andar, o joelho tudo podre. Aí se gloria: eu estou doente porque eu oro muito. A Bíblia sempre vai ensinar algo poderosíssimo para nós vivermos, chamado de moderação. O ditado popular, tudo demais é veneno, é bíblico. É bíblico. E quando você faz as coisas para Deus com qualidade, Deus também responde com qualidade. E eu vou dizer a última palavra bíblica de sabedoria para me finalizar. O filho de Abraão, Isaac, não cometeu o erro de ir para o Egito, porque ele aprendeu. Ele estava numa cidade chamada Gerar, vizinho a Berseba, que é a cidade de Abraão, posto do juramento. Isaac era um homem de tanta paz que ele morava com os filisteus e ninguém mexia com ele. Só que por ser crente, crente é abençoado, né? Ele foi ficando tão rico, tão rico, tão rico, que os filisteus: vai embora daqui, porque tu está tão poderoso, depois tu vai tomar a minha cidade. Aí Isaac saiu. Sabe como ele saiu? Em silêncio. Gênesis capítulo 26. Ele sai devagarzinho. Todo mundo precisa de poço no deserto. Aí ele acha o poço. De quem era o poço? De papai. Estava entulhado por conta dos filisteus. Ele começa a tirar as pedras e as areias do poço e dá na água. De repente ele olha lá, vê os filisteus: esse poço é nosso, saia daí. Isaac:
calado, sai e eles entulham o primeiro poço. No segundo poço ele fica alegre, chegou no segundo poço. De quem era o poço? De papai. Ele cava o poço, dá em água, quem vem? Os filisteus. Sai daí que esse poço também é nosso. Mas esse poço era de papai, é nosso. Isaac fica calado, sai para o terceiro poço e eles entulham o poço. Porque os opositores é assim, eles nem querem a nossa bênção e nem são abençoados também, porque não tem coragem de cavar o poço. Mas Isaac já estava no segundo cavado. Mas a resposta de Deus vem por meio da perseverança. O que é perseverar? Orar quando não dá para orar, ir quando não dá para ir, cantar quando não dá para cantar, pregar quando não dá para pregar. Tem dia que os pastores dizem: irmão, está tudo certo. Aí eu queria dizer: irmão, não está tudo certo não, porque a angústia está tão grande aqui. Mas quando eu atendo, está tudo certo. Daqui a pouco eu chego aí. Quando Isaac chega no terceiro poço, ele cava, e a Bíblia diz que deu em águas vivas. E dessa vez, quando ele olha para o horizonte, não tem mais nenhum inimigo. E a Bíblia diz que Deus lhe deu nesse lugar lugares largos. Deus fez Isaac prosperar, porque ele ficou calado e perseverou em meio aos opositores. Esse é o segredo. Não irão te alcançar quem pensa que pode ofuscar a obra que Deus deu a você. É você abrindo um poço, eles tapando, e Deus te dou força para abrir um outro poço. É você abrindo outro poço, eles tampando, e Deus vai-te embora abrir o terceiro poço. Tantos quantos poços forem possíveis ou necessário você abrir, Deus vai te dar graça e força para abrir. E eu finalizo com isso. Recebe aí força de Deus para abrir poço. Recebe força para orar de madrugada. Recebe força para jejuar. Você jejua, perde o bucho e ainda se enche da glória de Deus. Recebe graça de Deus, o abraço de Jesus, a alegria do Espírito Santo que você precisa. Que Deus abençoe a igreja. Que coisa boa. Glória a Deus. Eu passava uma tarde inteira ouvindo o Marquinho pregar. Porque Marquinho é um homem que vive direto na Bíblia. Ele trabalha e no outro dia que ele está parado um pouquinho, dorme um pouco e pega a Bíblia. Isso é a irmã Dani, a esposa dele, me diz: Marquinhos só vive lendo a Bíblia. Eu digo: é assim mesmo, é bênção do Senhor. Quem escuta Marquinhos, escuta a voz do Senhor, porque quem lê a Bíblia, o Senhor enriquece, né? Eu queria fazer como diz a história, eu queria ter um pouquinho só dessa bagagem. Glória a Deus, somente para fazer a obra de Deus. É um pouquinho, a gente não pode pedir tudo não, porque deixa o irmão sem nada, mas, né, pedir a capa, né? Glória a Jesus. Meus irmãos, tem aqui a irmã Lúcia, ela pede oração por ela e pela sua família. Nós queremos agradecer a Deus, agradecer às irmãs, os irmãos que nos visitam. A nossa campanha continua. A nossa campanha continua e nós, em nome de Jesus, continuemos crendo. Amém? Essa semana mesmo eu orando ao Senhor e eu dizia a ele, irmã Joelma, às vezes a gente abre a internet, eu não gosto muito de estar nela, mas também não tem tanta sabedoria na internet não, até para ver aqui o ciclo de oração, uma briga medonha com o telefone, viu? Às vezes peço até a Marquinho, ligo para ele: Marquinho, me diga alguma coisa aí para ver se eu chego lá. Mas eu digo para a igreja, a gente abre, a gente vê pessoas botando versículo, desabafo, né? Em vez da gente desabafar na internet, vamos evangelizar na internet, né? Evangelizar.
Louvado seja Deus. Então isso é muito bom, irmão. Às vezes tem pessoa que diz, eu já vi, Joel, uma pessoa até dizer, a irmã Maria Menezes, ela não gosta nem de criança, mas está repreendido, Satanás. Eu amo criança, viu, irmão? Eu também amo criança. Amo demais. Se eu não amasse criança, eu não estava fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? O que foi que criança fez comigo para eu não amar criança, né? Louvado seja Deus. Criança é coisa maravilhosa. Criança é coisa linda. Eu admiro as crianças. Outra coisa que eu admiro, que eu gosto demais, é do louvor. Eu gosto demais do louvor. Eu amo louvor a Deus. Mas louvor que adora a Deus. Quando não adora a Deus, eu digo, sai para lá. Eu não quero nem ouvir. Mas o louvor que adora a Deus, eu amo o louvor que adora a Deus. Porque no louvor, até resposta Deus dá para a gente. Quando o louvor vem ungindo. Vamos ficar de pé. Agradeço a Deus. Segunda-feira vai ter mais, se Deus quiser. Traga mais um. Estamos nessa campanha. Eu queria que tivesse muitos homens de Deus aqui, muitos homens, que eu ia fazer uma coisa que eu fiz há 10 anos atrás, 10 anos atrás. Não 10 anos, porque já faz 13 que eu sou coordenadora. Há 16 anos atrás, eu dirigi um ciclo de oração e eu colocava os homens para louvar a Deus, só os homens. Mas, irmão, era a voz que clamava no deserto. Coisa linda. Eu estou vendo os homens de Deus se aproximando. Convide mais um, irmão. Aqui é lugar, é celeiro de crente. Chegar aqui e sair cheio da graça de Deus. Vamos fazer oração. Eu não sei se o nosso evangelista pode chegar até aqui. Vem não, né? Mas os irmãos desligam aqui. Marquinho, pronto. Tá vendo, irmão? Ele não chega perto de um ar-condicionado nem que mate. Glória a Jesus. Ofende. Então vamos orar com a nossa irmã Socorro e Marquinho, impetuando a nossa bênção apostólica. E a igreja do Senhor está convidada para segunda-feira. Pela manhã também tem a oração de 9 às 11. 9 às 10 e tem de 10 a 11. Nós ficamos aqui, os irmãos também venham. Glória a Deus. Desculpa aí, irmão. Agradeço a Deus pela sua vida, Marquinhos. Que Deus continue lhe abençoando poderosamente. E a irmã ora por esse pedido. Aleluia, glória a Deus. Eu sou da igreja com a paz do Senhor. Vamos orar, que tarde maravilhosa. Vamos sair alimentadas, né? Pela palavra do Senhor. Que coisa linda. Aleluia. Caiu por terra um monte de oração errada, né? Que a gente muitas vezes faz. E o professor ensinou nessa tarde. Então vamos acertar, né? Aleluia. Glória a Deus. A irmã Lúcia pede oração por ela e pela sua família. Vamos orar encerrando o trabalho nessa tarde. Soberano Deus e eterno Pai, te louvamos, te agradecemos. Nós estamos gratos a ti nesta tarde por esta maravilhosa palavra. Porque é a palavra que transforma, a palavra que nos faz, Senhor, melhor, que nos faz um crente amadurecido, que nos dá temperança, que nos dá consolo, que nos dá alegria, Pai querido. Muito obrigado. Leva o teu povo em paz, debaixo da tua potente mão. Abençoa cada um que entrou por essas portas. Abençoa a irmã Maria Menezes, seu esposo, a irmã Leninha, o irmão Marquinhos. Pai, o conjunto que louvou nesta tarde, nós te agradecemos por cada um, Pai. Nós te adoramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Com a permissão do pastor Menezes, da irmã Maria, faça assim com as mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E a igreja bem forte vai dizer amém. Deus abençoe a todos.